O sentimento da justiça está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Continuando e encerrando o estudo das leis morais, hoje nós vamos refletir sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Vem comigo! Boa noite, Eliane. Baseada aqui no Livro dos Espíritos, para quem ainda não conhece, a gente está refletindo sobre a terceira parte, das leis morais. Boa noite, Leandro. E nós estamos desde o ano passado, não lembro bem a data, mas acredito que foi em novembro que a gente começou esse estudo das leis morais. E aí, com algumas dificuldades, demorando um pouquinho, a gente chega ao final. Eu espero concluir hoje. Caso eu veja que está muito corrido, aí eu deixo a segunda parte, divido aqui, a lei, porque algumas eu fiz dessa maneira, para não ficar tão corrido, porque são muitas perguntas. E aí, essa terceira parte do Livro dos Espíritos, ela termina não com essa lei, mas com a da perfeição moral, capítulo 12, que vai falar das virtudes, dos vícios, do conhecimento de si. É muito interessante, do homem de bem. Mas eu, desde o começo, eu meio que descartei, assim, eu coloquei na minha cabeça as leis morais. Boa noite, Nando. Coloquei as leis morais e só, não considerei o da perfeição moral. Então, eu não sei ainda se eu vou concluir, por isso que eu tô dizendo que eu já tô concluindo agora, com esse estudo ainda da perfeição moral. Talvez depois, em outro momento, mais pra frente, eu volte aqui. Mas como eu tô com essa dificuldade para encerrar, a princípio eu não vou prometer. E aí o Nando, já adiantando um pouco, que o Nando me perguntou, e depois? E depois vamos para o Evangelho. Boa noite, Hélio. Vamos para o Evangelho e em outro momento eu comento nos stories ou no final aqui da live sobre isso, mas vou dar um tempinho do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá, Essas questões tem algumas que são complicadas. Quem quiser me acompanhar, 873, Justiça e Direitos Naturais. Kardec pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Ou seja, a gente já nasce com isso ou a gente vai adquirindo conforme vai vivendo? Bom, lembrando que Kardec também perguntou onde estava escrita a lei de Deus, e eles dizem que é na consciência. Então, no nosso íntimo, a gente já tem esse senso de justiça, mas ele é um pouco diferente para cada um e a gente vai ver isso. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, esse senso é o que eu entendo. O senso de justiça está muito mais relacionado à moral, à sua evolução moral e espiritual, do que à inteligência. Então, como eles dizem aqui, em homens simples, frequentemente se vê em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça. Então, você pode ter todo o conhecimento de leis, de ética. A gente fica tão chocado, Qualquer crime é chocante, mas a gente fica mais chocado, eu acredito, quando a gente vê uma pessoa que tem muito conhecimento, que já desenvolveu muita inteligência e comete um crime, e a gente fala como pode, A pessoa tem a informação, tem o conhecimento e ainda assim, por que fez isso, Às vezes tem toda uma carreira e comete aquele crime. Enfim, então tá mais ligado à moral, ao espiritual, do que à inteligência, O espiritismo, ele nos mostra isso, que existe essa diferença da inteligência para a moral. E homens mais simples, como eles dizem aqui, mesmo não tendo muito conhecimento, não tendo passado por uma faculdade, enfim, Tem vários títulos, mas tem a sabedoria dentro de si, tem essa evolução moral que faz com que tenham essas noções mais exatas da justiça de Deus, da justiça divina. E aí Kardec pergunta: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um injusto o que a outros parece injusto? É o que a gente vê muito por aí, A gente fica assim naquele conflito. Como é que pode, A pessoa não se revolta com uma coisa, mas não se revolta com a outra. Enfim, são várias polêmicas aí. Eu não gosto nem de dar muitos exemplos quando é polêmico, porque não dá para entrar em toda a complexidade da coisa. E, enfim, e aí essa pergunta que é justamente sobre isso, Como o senso de justiça é tão diferente? É porque a esse sentimento se misturam paixões
que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Aí também tem essa questão de, tipo, vai doer em mim muito mais algo que tem a ver com a minha vida, com a minha experiência, né? Existem várias injustiças, várias coisas que acontecem que a gente fica, nossa, como pode, que a gente sabe que tá errado, mas acaba cutucando mais a gente, mexendo mais quando tem alguma relação com talvez o nosso passado. Esse é o meu entendimento, né? Com a nossa vida, com alguma coisa aí que busca, que toca a nossa memória. E Kardec pergunta no 875 como se pode definir a justiça. Eles dizem que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aí Kardec questiona, mas que é o que determina esses direitos, né? Como assim? Vamos lá, na prática, o que determina? Aí eles dizem o seguinte, duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis próprias a seus costumes e caracteres, elas estabelecem direitos mutáveis com o progresso das luzes. A lei humana é uma lei mutável, a gente já refletiu várias vezes sobre isso, né? A lei divina, ela é eterna. As leis divinas, né, elas não mudam. Isso que a gente está estudando aqui, né, das leis morais, as leis divinas. Também aí as leis da natureza, elas não se alteram. Vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. A gente fica horrorizado quando pensa nos costumes, nas leis de séculos passados. Só que naquela época poderia, e vamos dar uma viajada aqui, né? Porque eu até estava lá, né? Já que eu acredito em reencarnação, eu estava lá, mas eu não lembro. Então vamos lá, né? Não lembrando, poderia ter uma pessoa, uma não, né? Várias pessoas que não concordassem com aquilo já devido à sua evolução moral e espiritual. Mas no geral, né? Era algo comum, né? Era, como eles falam aqui, pareciam justos e naturais naquela época. E hoje em dia a gente já fica horrorizado. Então eu sempre falo também isso, né? Quando a gente se choca com alguma coisa, eu falo que bom que a gente se choca. Que bom que a gente acha isso injusto, porque mostra que a gente já evoluiu um pouquinho e que não suporta mais, né? A violência, o crime e as injustiças. Nem sempre, continuando a resposta aqui, nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Por quê? Existem coisas, né? Nem tudo a lei humana consegue pegar, consegue cobrir, né? Existem coisas, como ele fala aqui, da lei da consciência, pensamentos. Quando a gente vai estudar, por exemplo, pecados por pensamento, né? Esses são da alçada, né, espiritual. Se você tá aí desejando, não matou alguém, mas tá desejando algo, né, muito ruim para... Opa, tem um mosquito aqui. Tá desejando algo muito ruim, você tá... Enfim, eu fui nessa porque foi o que veio logo e que é o mais grave, mas existem coisas, como ele fala aqui, atos, na vida particular. Lembrar aqui, isso também tá no Evangelho. Aí eu lembro de coisas assim, quando você provoca uma fofoca, às vezes uma discórdia entre pessoas, principalmente assim, né? No ambiente de trabalho, você vai lá e conscientemente provoca uma intriga, ou num ambiente familiar, bota uma pessoa contra a outra. Existe uma lei que vai punir você por ter feito aquela fofoca, por ter falado mal, por ter causado uma intriga? Não existe, né? Você não vai pra cadeia por isso. Mas se você fez isso de propósito, né, para causar um mal, se foi algo consciente, né? Na verdade, assim, tudo, eu tô falando algo consciente porque tudo é de acordo, né? Esse peso da justiça é de acordo com a nossa consciência, com a nossa intenção. E como nós somos imperfeitos, é óbvio que durante a nossa vida nós vamos causar certas coisas, certos incômodos, né? Vamos magoar o outro sem a intenção. Por isso que eu tô falando com a intenção, né? Então tem coisinhas do dia a dia que não são, né, crimes na lei humana, que você não vai ser punido por isso, mas você pode ser punido através da relação, né? Ser descoberto, alguém falar, olha, fulano ali é maior causador de intriga, né? Mas não existe essa punição da justiça terrena, da lei humana.
Então, eles finalizam com isso aqui, né? Este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. E aí Kardec pergunta, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Qual a base da justiça segundo a lei divina? E eles dizem, já começam com aquele básico, né? Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Acabou, né, gente? Porque na dúvida, eu não sei como lidar com essa situação, será que aqui tá, embora tenha muita coisa, né, no livro dos Espíritos, no Evangelho, e será que essa minha situação aqui, o que eu faria? Não lembrei na hora que eu estava passando por isso. Bom, é se colocar no lugar do outro e pensar, né, desejar para o outro que você gostaria que fizessem com você, né, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Então, se eu estivesse passando por essa situação, eu gostaria que a pessoa me tratasse como? Eu gostaria que me avisasse, né, se eu cometi um erro, se eu falei uma besteira, eu gostaria que, enfim, agora eu também não estou lembrando de outras situações, né, mas eu gostaria que alguém me tratasse dessa maneira. Então, quando a gente tenta exercitar isso, eu acho que se torna um pouco mais simples, né? Embora seja difícil, né? Se relacionar vai ser sempre difícil. Ninguém tá de bom humor, tá perfeito o tempo todo. Mas já é um norte, é uma direção pra gente. É como se fosse, né, um guia mesmo, né? Modelo e guia, um roteiro de vida. Guia mais seguro, ele mesmo usa aqui, guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus averdado. Aí Kardec comenta o seguinte, efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa, né? Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, né? Aí se a pessoa está desejando o mal para si, está complicada a coisa, né? Desde que cada um tome por modelo seu desejo pessoal, eu sei como eu quero ser tratada, eu sei o que eu quero para mim, né? Não é possível que você queira ser maltratado, maltratada. Que queira que mintam, por exemplo, para você, né? É evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito ao próximo. Então, esse direito pessoal é muito mais simples da gente compreender, né? Como vem se repetindo aqui nessas respostas. A gente saber o que a gente quer, né? Como a gente quer ser tratado, o que a gente quer ou não quer, o que tolera, o que não tolera, o que merece, o que não merece. Então, você tem aí como base para o outro. Como tratar o outro, como se relacionar, como você passar por qualquer circunstância. Na 877, Kardec pergunta: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais. Quanto mais a gente está misturado, está participando de grupos, está envolvido, né, na sociedade, tendo mais contatos, né, mais relações, a gente tem mais esse desafio de saber se relacionar bem. E eu tenho até falado que o grande desafio no momento é ser humano mesmo, né? Porque o povo tá tão esquisito, não pensando muito em si. Então essas qualidades são o grande desafio, né, do momento. A gente já tá lá em cima em inteligência, mas em se relacionar, em se comunicar, em tratar o outro bem, no basicão, na essência, no que é simples, no que era para ser, né, o básico ali, já vem todo mundo com isso de fábrica, não tá vindo. Então, basicamente é ensinar. É como se você tivesse que ensinar as pessoas a serem humanas, né? E aí Kardec, quando pergunta isso, eles dizem, certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Então, primeira coisa, respeitar os direitos dos seus semelhantes. E esse que respeita procederá sempre com justiça.
Aí eles dizem que no vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. É como se fosse um atacando o outro, né, uma competição geral. Até o momento a gente está nessa vibe, né? E a gente precisa acordar para todas essas questões, como eles usam aqui, perturbação e confusão, para ter uma vida um pouco mais tranquila, saudável, né? A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. E aí Kardec pergunta, podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? É porque tem muita gente que acha que só tem direito, né, gente? Vamos combinar. Quem aí não conhece um abusadão? Se você não conhece um abusadão, você é o abusadão. Não. Tem gente que é assim, só tem o direito. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, tá tudo certo. E se incomodou o outro, tem sempre um argumento, uma desculpa, se passou, né, do direito aí do outro. Enfim, a pessoa acha, tem um monte por aí, então fica ligado, hein, que se não tem um perto de você, você é que é esse aí. Kardec pergunta, podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Eles dizem, o limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Aí ele diz assim, mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Aí eles dizem, os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada, isso falando materialmente, né? Com relação à posição social, a poder, a dinheiro, né? Ele diz isso, quando ele fala sobre humilde e posição elevada. Só que ele deixa claro o seguinte, Deus não fez um de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros. E todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Então, da mesma forma que as leis são mutáveis, que as leis humanas vão mudando de acordo com a nossa evolução moral, a nossa evolução intelectual, né? Nós, humanidade, vamos mudando, tanto que a gente pode parar e observar a questão, né, de como as leis mudam de um país para o outro, né? A gente sabe que só aí pelo jornal como é diferente o direito para a mulher, o direito de algumas minorias, né? Tem coisas que em outros países são absurdas aos nossos olhos, totalmente absurdas, e a gente vê o quanto eles estão atrasados moralmente, porque como já vimos aqui no Livro dos Espíritos, é essa preponderância do mais forte, né, seja do forte físico, né, do homem, dos mais poderosos, sobre os mais fracos, a minoria, aqueles que não têm muita voz. Então, eles fazem as leis de acordo com eles, né, esses, né, fortes e poderosos. E aí comandam os outros. Então, a gente vê isso no próprio... nos Estados Unidos, por exemplo, tem as leis diferentes, né, até sobre a pena de morte. Em estados diferentes tem essa diferença lá, né? Num estado pode, eu não lembro de cabeça, mas num estado pode, no outro estado não pode. Então, só nesse recorte atual, presente, a gente já consegue ver essa diferença. Então, imaginando, mesmo a gente não sabendo, né, das leis mais antigas, mas imaginando aí várias questões com relação a, como eu já comentei aqui, né? O voto, por exemplo, o voto feminino, o direito ao voto, a gente passou até por um período de não poder votar, né, diretamente, enfim. O divórcio também, já comentei aqui em lives, e tem muitas outras leis, né, que agora, né, leis que estão, por exemplo, saindo dessa questão da relação, leis ambientais, né, devido à necessidade, coisas que vão mudando, vão surgindo essas leis, não é mais bagunça, né, e tem aquelas leis simples que nem deveriam ser leis, mas são necessárias para que haja educação, como, por exemplo, não jogue o lixo no chão, né? Jogue na lixeira, então vai multar quem jogar ali o lixo. É uma lei para poder educar, já que as pessoas
acham que tudo bem, né? Ah, vou jogar aqui, senão o gari não vai ter trabalho, né? Tem gente que pensa assim. Enfim, aí tem a tal da lei, né? Em alguns locais, aqui no Rio tem. Eu acho que é só, não sei se é só no centro do Rio, ou se é só lá que funciona, enfim. E aí, essas leis vão mudando, e eu já tô quase me perdendo aqui. Esses direitos, deixa eu voltar aqui. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Porque é isso, as leis humanas, as leis que são das instituições, elas vão também, né, morrendo, essas leis se transformando de acordo com essa evolução. As leis de Deus, elas são imutáveis e os direitos são iguais e eternos, porque todos nós somos filhos de Deus. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. E aí Kardec pergunta, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Eles respondem, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Mais uma vez colocando Jesus como nosso norte com relação a tudo, né? Principalmente aí concluindo justiça, amor e caridade. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então é por isso que essa lei é de justiça, amor e caridade. Eles deixam claro, não tem como você amar o próximo, ser caridoso sem haver justiça, não tem como você ser justo sem também amar, sem ser caridoso, né? Elas estão aí, essas três palavras estão bem juntinhas porque não tem como ter uma coisa sem a outra. E aí, indo para o direito de propriedade, roubo, que é a outra, já que a gente está falando de justiça, né? Tem essa parte aqui. Kardec pergunta, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E eles dizem, o de viver. Então, a gente tem aí, né, esse direito natural de viver como sendo o principal, o mais importante, e o reconhecimento desses direitos é a base da nossa justiça, é a base da justiça, né? É você reconhecer os direitos dos outros, os direitos naturais. O de viver, concluindo, né? Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Kardec pergunta, o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? E a resposta é, dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão um exemplo da previdência. Então é natural que o homem se preocupe com o futuro, com seu momento de aposentadoria e queira acumular bens para ter uma velhice, uma aposentadoria confortável. Isso aí é natural, mas deixando claro aqui que através do trabalho honesto e pensando também em toda a sua família, não de uma maneira egoísta. Tem um homem direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Eles dizem, não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Aí Kardec comenta o seguinte, porque a resposta foi só essa. O que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua. O homem trabalhou, sacrificou, juntou, comprou, é dele, né? É claro que, como já vimos aqui no estudo sobre a riqueza e a pobreza, tudo depende de como você lida com isso, né? Que esse dinheiro, as propriedades, os bens aguçam em você. Essa é outra questão, já estudamos. O homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. Do mesmo jeito que é sagrado trabalhar, viver, também é você constituir aí as suas propriedades, né, os seus bens, para você usufruir disso, fruto do seu trabalho honesto. Kardec então pergunta,
é natural o desejo de possuir, o que é bem interessante, porque às vezes a gente encontra meio que um conflito, como se para ser espiritualizado a gente não pudesse, né, querer crescer profissionalmente, adquirir alguns bens, né, evoluir um pouco, né, assim, digamos que materialmente. E aí Kardec faz essa pergunta. Aí eles dizem sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então tem que ver bem assim, né, qual é o equilíbrio entre o que você está colocando aí para adquirir tanta coisa. Será que é tão importante? Você quer para o seu conforto, o bem-estar da sua família? Né? Você quer também fazer o bem para outras pessoas, né? Ajudar aí a sociedade, contribuir? Ou é só acumular bens, é só dinheiro, é só material? Tem que fazer essa autoanálise, né, do que te move. Né? O que te move. Kardec pergunta então: não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? E eles dizem: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Foi mais ou menos o que eu estava falando, né? Só que muito mais bonito. Que é isso, o problema não é você querer ter. Vamos supor, eu quero ter um dia minha empresa, eu quero ter tantos funcionários, né? Prosperar, não porque eu quero mandar. Né? Por que você quer ter um funcionário? Porque eu quero mandar. Não, eu quero ser um bom líder, um bom, né, chefe, eu quero ser um bom proprietário e dar boas condições de trabalho e o meu trabalho fazer diferença num determinado o meu trabalho, a minha empresa, numa determinada cidade, estado. O que você quer, né? O que te move? O que faz parte aí do teu sonho, né? Eu quero ter muitos recursos. Para quê, né? Só para mim? Ou também para ter uma vida estável, poder auxiliar aqueles ao redor, dar oportunidade de trabalho a quem precisa, né, e de um bom trabalho. Por quê? Porque a gente só vai conseguir mudar o mundo, né, transformar aí, é claro, ele vai mudar, né? A gente só consegue, que eu digo assim, a gente participar, né, dessa mudança, a gente, que eu digo de um modo geral, né, nós, humanidade encarnada nesse momento. Vai ser através dessa evolução individual, que aí evolui coletivamente, através da mudança de consciência, de mentalidade também, né? Individual, eu não consigo mudar o outro, eu não posso mudar a minha família toda, eu não posso mudar o meu bairro, eu só posso mudar a mim. Então, é cada um por si, nesse sentido de mudança, para que, aos poucos, haja uma mudança coletiva, né? E aí, o que vai mudar materialmente? Do nada, as coisas vão mudar completamente? Não. Esse tipo de mudança que eu estava falando. De repente, você que tem uma empresa ou que tem a oportunidade de ser um bom... Pensar nessas questões ambientais, né? Pensar nas questões que estão surgindo aí do que é necessário. Porque, até pouco tempo a gente não tinha tanta consciência. Hoje em dia, principalmente pelos meios de comunicação, a gente tem muita informação e, é claro, a gente não vai conseguir consumir tudo, absorver, né? Digerir, enfim... Mas aos poucos a gente vai expandindo a nossa consciência desde o momento que a gente esteja disposto. E aí, se você está disposto a mudar, a melhorar, a evoluir e alterando isso, você vai, como eu falei, fazendo essa mudança pequena, né? Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos grupos que você frequenta. E assim, aos poucos, é que as coisas vão mudando. Então, tem essa questão, né? O problema não é você querer... evoluir, eu ia falar, evoluir, crescer materialmente. O problema é a maneira, o que te move, o porquê que você quer, né? Se você quer só para, como eles dizem aqui, há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões. Então, qual o seu objetivo em juntar esses bens e o que você vai fazer, quem você vai se tornar com esses bens? Aquele, né, que ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade e Deus abençoa o seu trabalho. Kardec pergunta qual o caráter da legítima propriedade, e eles dizem que só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Kardec comenta o seguinte: proibindo-nos que façamos aos outros
o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe a aquisição de bens por quaisquer meios que lhe sejam contrários. Essa é a base, esse é o norte, é fazer o outro que gostaríamos que fizessem conosco. Então, da mesma forma, nessa questão do direito de propriedade, que já está encerrando aí esse item, você não pode querer o que é do outro, né? Ou passando por cima do outro, né? Mentindo, passando a perna, manipulando, enfim, não sendo honesto, não sendo bom, não sendo caridoso, né? E assim você crescer. É só para ir fechando esse entendimento, né? Por isso que ele fala, concluindo isso, proibindo que a gente faça aos outros o que a gente não quer que faça com a gente, a lei de amor e de justiça também nos proíbe de adquirir bens por qualquer meio que sejam contrários, que afetem o outro, que façam mal. Eu consegui isso aqui, mas a que custo eu consegui isso aqui, né? A custo do outro. E a última pergunta desse item é a 885. Será ilimitado o direito de propriedade? Eles dizem, é fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa a razão porque eles já formam suas leis, à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Foi também o que já conversamos. Então, a lei de justiça, que é a lei de Deus, a lei verdadeira, aquela que é imutável, aquela que é eterna, né? Às vezes não sempre, né? A lei humana ela vai mudando, vai se alterando para chegar um pouquinho mais perto dessa lei de justiça. Essa é a razão porque eles já formam suas leis, à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. Eu ia falar algo, mas eu acho que vai vir aqui mais para frente, que é sobre... Boa noite, Angel, algo assim. Boa noite, Marcele. Então, à medida que a gente evolui, a gente vai evoluindo o senso de justiça, a gente vai se aproximando. Que isso, gente? A luz aqui bateu. Ih, tô iluminada. Aí eu me zoo e eu me perco. À medida que a gente vai evoluindo moralmente, espiritualmente, vai progredindo um pouquinho que seja, né, gente? Não é ficar se achando superior, mas se a gente está estudando e está buscando alguma coisa, a gente está melhorando. A gente vai se aproximando um pouquinho mais daquela verdadeira fé, um pouquinho mais do que é Deus, que é Deus. A gente não edifica, né? Toda hora lembrando que a gente está estudando Deus, né? Kardec não perguntou o que é Deus, ele perguntou o que é Deus. Então, a gente vai se aproximando um pouco mais disso. É claro, estamos muito longe de entender que é Deus, mas a gente vai conseguindo, né, evoluir aí. A gente vai se aproximando do alto daquela montanha que Kardec também sempre fala, né? Enxergando as coisas um pouco assim de cima, não que sejamos superiores, mas tendo um entendimento mais amplo assim do todo. E aí a gente vai agora para o caridade e amor do próximo. Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Eles dizem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Não sei se vocês conhecem, mas lá no Centro Espírita falam, né? Usam a sigla BIP, para a gente não esquecer. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Para a gente não esquecer, mais fácil não é, né? Então, bondade, a gente precisa ser bom para todo mundo. Mas cuidado, né, galera? Porque às vezes ser muito bom também, sabe? Mas a gente precisa ser bom. Indulgência, ou seja, disposição para perdoar os erros dos outros, por mais que eles nos magoem. A gente precisa perdoar pelo outro e principalmente pela gente, porque senão fica acumulando aquela mágoa, aquele ressentimento que não é legal. Tem uma galera aí que usa uma expressão que eu acho muito interessante, que é: mágoa é má água, né? Uma água ruim, é uma água parada, é uma água suja. Então, bora chacoalhar essa água, botar para fora, né? E aí, a última, perdão das ofensas, né? Aquele que nos ofender, que a gente consiga perdoar. Kardec vai dizer o seguinte, né, no comentário depois dessa resposta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem
que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, deixando claro aqui que a gente deve se preocupar, né? Aqui são, né, inferior e superior assim, né, gente? Vocês entenderam? Então, materialmente falando, aquele que tem um status, aquele que é poderoso, aquele que tem dinheiro ou aquele que é superior, a gente, em geral, tem essa, como diz aqui, fazer mais deferências, tratar melhor, quando, na verdade, a gente deve se preocupar mais com os mais humildes, inferiores nesse sentido de poder, de dinheiro, enfim. Se preocupar, como diz ele aqui, o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. E isso acontece, por exemplo, no traje, se você for fazer uma questão, essa mesmo, de caridade, como você vai chegar lá ostentando, né? Na linguagem, uma pessoa que fala muito difícil, olha como eu sou inteligente, eu falo muito difícil. A gente precisa adaptar a linguagem para que a pessoa entenda, né? Comunicação é você fazer se entender, não adianta você só mostrar, olha como eu sei muita coisa. Então, são esses cuidados, não é só a questão do material, do dar dinheiro, é você se preocupar com como a pessoa está se sentindo, né, perto de você. E Kardec pergunta no 887, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Eles dizem, certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Isso é certo. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem, ou seja, não buscar vingança, não buscar, eles até falaram aqui em outra resposta, né? O que mais tem aqui nesse momento de perturbação e confusão, aqui nessa provas e expiações, essa terra aqui, é que a gente não usa a lei de justiça, a gente usa represálias, né? Então, nessa resposta, eles dizem, amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então, se alguém faz mal para você, quando você coloca aqui primeiro, inimigo, não é aquele inimigo de, nossa, mortal. Às vezes é alguém que você teve ali um negócio, né, uma tretinha, aí cria um rancinho, enfim. É nesse sentido, porque senão a gente se coloca muito assim, quando coloca assim, ódio, inimigo, aí fala, não tem um inimigo, né? Mas o inimigo, se você trouxer para esse campo de aquela pessoa que você tem um negócio, aí você consegue perceber, né, essa fala de Jesus. E aqui, quando ele diz, tá na hora da água, você não retribuir aquilo, né, que a pessoa te fez mal com algo, né, se vingar, procurar fazer algo de ruim também, você tem que retribuir com o bem, você tem que perdoar e retribuir com o bem. E perdoar também não é esquecer, né, porque ninguém vai apagar da memória. Mas é você dissolver esses laços, né? Tanto esse ressentimento, essa mágoa dentro de você, quanto esses laços negativos, né? Que acabam vinculando esses espíritos. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer, amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem.
O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se procura tomar vingança. Então, nunca buscar uma vingança, desejar o mal. É difícil, né? Mas às vezes a gente tem aqueles pensamentos assim, vai se dar mal. A gente tem que controlar os pensamentos, porque às vezes a gente, né? Fulano vai se dar mal mesmo, não sei o quê, não. Isso também não é legal não, né? A gente tem que se policiar. Aí Kardec pergunta, que se deve pensar da esmola? Ou seja, da caridade material. A gente está falando de caridade, né? Eles dizem, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover, veja bem, deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Ou seja, é o governo, né, é o Estado que precisa arcar com essas pessoas, né, com o fraco. A gente já viu isso também na lei do trabalho, com aqueles que não têm como se sustentar. Não é ele ficar à mercê da boa vontade de alguém que passa e dê uma esmola. É isso que está dizendo aqui. Entendeu? Então, políticas públicas, questões aí que sempre vira uma treta danada, gente, faz parte, tá aqui no Livro dos Espíritos até falando. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação, não é ele ficar pedindo esmola. Kardec pergunta, dar-se-á reproveis a esmola? Eles dizem que não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, o homem de bem não é aquele que vai passando... Não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que não é para dar. Estou dizendo que assim, no entendimento. Não é simplesmente ir dando esmola por onde passa. Ele diz aqui, o homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém um verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus e os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Essa resposta é assinada por São Vicente de Paulo. Quando eu digo eles responderam, né, a resposta aqui são as respostas dos espíritos, mas elas em geral não são assinadas. Algumas pontualmente é que são assinadas, como uma famosa de Santo Agostinho, que está lá no último capítulo dessa terceira parte,
que é a perfeição moral. Mas como eu falei no início da live, não sei se eu vou fazer essa live da perfeição moral em seguida ou depois de um tempo. E aí, encerrando essa parte que a gente está estudando aqui, caridade e amor do próximo, Kardec pergunta na 889, não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? E eles dizem, sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. O complicado é que às vezes bate uma sensação de que não está melhorando, que ninguém está... que tá difícil, né? De ter uma educação moral, né? A educação intelectual, o acesso à informação, à tecnologia, isso aí a gente sabe que está lá nas alturas. Mas aquele basicão, né? Como eu falei aqui durante a live, o pessoal que chegou depois, aquele basicão, né? O simples, o óbvio, né? Agradecer, tratar os outros bem, isso daí tá difícil, né? Olhar para o outro com um pouco mais de cuidado, isso está muito difícil. Mas é sobretudo, eles dizem aqui, uma boa educação moral que vai fazer com que, né, que depende essa melhoria do planeta e vai fazer com que essas questões, né, materiais também se resolvam, como essa da esmola que está sendo dita aqui, e anteriormente falamos sobre o direito de propriedade e roubo. Agora, para encerrar esse capítulo, a gente vai para o item amor materno e filial. Kardec pergunta, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? A resposta é uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. É natural, faz parte, né? Natural, de natureza mesmo, que está lá, assim como uma lei de Deus está na nossa consciência, enfim, faz parte, está no nosso íntimo, né? A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles, para que possa conservar a criaturinha. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. O animalzinho não precisa mais da mãe, meio que acabou o amor. A gente já falou também sobre isso aqui, né? No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor de animal. Aí Kardec pergunta, estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro, desde a infância destes, né? Existem esses casos, né? Que às vezes a mãe rejeita o filho, ou rejeita mesmo de não cuidar, ou ela educa, ela cuida, mas tem um negocinho ali, né? Bom, esse é um estudo muito maior do que essas duas próximas perguntas aqui, né? Essa e a próxima que vem. E nas psicografias a gente vê muito sobre isso, nos livros, né, psicografados. Naquele Sexo e Consciência do Divaldo, ele fala de algumas relações assim, às vezes quando há uma rejeição, e aí tem uns casos lá, às vezes aquele espírito, por exemplo, só para não ficar aqui muito aberto, né, como o livro, né, Sexo e Consciência é um livro de relacionamento, então ele vai falar, por exemplo, de caso, aí eu não sei se está exatamente assim, mas a ideia é essa, né, por exemplo, a mãe rejeita o filho porque, né, não trata ele tão bem assim, tem um negócio ali com ele, porque ele, ou a filha, vamos supor, para facilitar, né, a filha, porque a gente sabe que o espírito encarna como um homem e como mulher, né, mas só para facilitar, trata mal a filha, porque em outra encarnação aquela filha foi, sei lá, amante do pai, e o pai trata ali muito bem, porque ainda tem esse amor, sabe, ele relata vários casos, mas eu tô dando assim um exemplo, né, só para vocês não ficarem muito sem entender, né, porque eu tô falando aqui que ele fala. Então, depende muito, às vezes, a explicação, ela tá numa outra vida, né, no quem foram, porque tipo, a gente tem que ter esse entendimento, né, nessa vida eu sou filha de fulano, mas na outra vida eu posso ter sido amiga, eu posso ter sido a mãe, né, dessa pessoa, eu posso ter sido a mãe do meu pai, e a gente
a gente se junta de novo com outra organização, né? A gente se reúne com os nossos afetos e desafetos, mas com uma outra organização para que tenha essa troca. E aí, como diz aqui a resposta, às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Embaraço, tipo, tá mais sabotando ali o filho do que ajudando. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Bom, de uma maneira geral, eu entendi assim, né? Às vezes esse filho, ele decide reencarnar como filho dessa mãe, né? Porque tem que resolver essa questão aí que vem de uma outra vida. Mas se essa mãe não for uma mãe de verdade nessa encarnação, porque o papel, né, da mãe, do pai é de educar, é de tratar bem, é de proteger, enfim, né? E como disse aqui, mas aqui tá falando mais, né, amor materno, mas também essa responsabilidade é do pai. E se não cumprir seu papel de pai e mãe, né, de educação, enfim, aí não tem essa de que, porque na outra vida esse filho me fez algum mal, né? Não tem essa. É uma nova oportunidade e ninguém reencarna para brigar, para ficar pior do que estava, né? Então, essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Esse filho, ele precisa passar por essa expiação, né? Superar esses obstáculos. E para encerrar, na 892, Kardec pergunta: quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os faria um objeto, em caso contrário? Eles dizem: não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles, missão dos pais, consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Então, claro que todos nós devemos ser bons filhos, né? Mas o que eles dizem aqui é que os pais acabam tendo essa responsabilidade também, já que eles deveriam desde o berço estar ali educando, não só intelectualmente, como moralmente, né? Dando exemplo, dando limites, dando orientações. Então, eles colocam dessa maneira, né? Isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Bom, esse foi o estudo, concluímos, da lei de justiça, de amor e de caridade. Muito obrigada a vocês que estão aqui online, que participaram durante as outras. Hoje ficou todo mundo calado, né? Só me ouvindo, quase fico sem voz. E aí, como eu falei no início, eu vou ver depois se eu encerro ou não, né, a série toda com o capítulo 12, que é o da perfeição moral, que fala sobre virtudes, sobre... também é grande, paixões, egoísmo, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Mas ele é muito grande e, a princípio, eu não estava pensando nele. Ele faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, mas quando eu pensei em leis morais, eu não estava incluindo ele, só até a lei de justiça, amor e caridade. Depois eu penso se eu faço sobre a live próxima, sobre esse capítulo, ou se eu vou direto para o Evangelho. Como eu falei, as próximas lives eu vou fazer a princípio do Evangelho. É claro que em algum momento eu sempre trago, né, um tema assim diferente, um tema especial. Mas a princípio o Evangelho para a gente se guiar. Obrigada, Eliane. Obrigada, Leandro. Que bom, né? Demorou, mas saiu. Uma semana abençoada para todos nós, de muita paz, muita luz. Que a gente possa receber muitas bênçãos. Afinal, somos filhos do Criador. Não somos perfeitos, mas estamos nos esforçando, estamos aqui nesse domingão, refletindo e buscando